Agora na Rádio Bandeirantes, 60 minutos. Apresentação Fabiano Brasil. Muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso 60 minutos desta sexta-feira. Para a Famores é no município que tudo acontece. A hora certa de Kia Sun Motors. Stonic com R$8.000 de bônus é na Kia Sun Motors. O primeiro híbrido da Kia no Brasil. Velege com o Stonic. E Simers, valorize o médico, valorize a vida. A temperatura de Shopping Total, presente a todo momento. E também, no final do programa, 60 minutos em 60 segundos, para a Cremers, 70 anos, orgulho de ser médico. Nosso programa que hoje tem 2 temas bem legais para se abordar e no fim a gente vai acabar conversando sobre esses assuntos todos juntos aqui. Meu amigo vereador de Porto Alegre, Pablo Melo, e também a advogada, doutora Fabiola Fortes, para falar um pouquinho sobre algo, eu quero ver longe isso, que é divórcio, mas vamos falar de direito de família, divórcio e tudo mais. Quando anunciei na quarta-feira, doutora, que a senhora viria, o pessoal todo já saiu, não quero saber de divórcio e tal, todo mundo. Mas a gente sabe que durante a pandemia houve, né, muitos casamentos e depois também muitos divórcios. Vamos falar sobre isso. O Edinho também não quer saber nada disso de divórcio, né, Edinho? Longe de ti. Já tá divorciado, né? Então tá tudo certo. Mas é bom ficar ligado. Te liga no programa hoje. O nosso programa, que recebe esses 2 convidados, está disponível no YouTube. Você está nos acompanhando. Você está vendo aí a nossa imagem e o áudio do programa no YouTube da Band RS. Os nossos Instagrams, @Rádio Bandeirantes Poa, @Grupo Band RS e @Fabiano Brasil Oficial. Lembrando que amanhã, em horário um pouquinho diferente, às 11h30, tem Band Entrevista aqui na Band. Estarei recebendo o presidente eleito da Famores e prefeito de Campo Bom, meu amigo Luciano Orsi, 11h30 da manhã, na tela da Band, para todo o estado do Rio Grande do Sul, e também lá no @Grupo Band RS tem Band Entrevista. A mesa de áudio é de Luciano Vargas, o Pepão. A nossa técnica tem Norival Santos, com a coordenação de Edinho Leandro. A coordenação é de Vicente Medeiros, a gerência de jornalismo de Osíris Marins e a direção geral de Lisiane Russo. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos. Está no ar o nosso 60 minutos aqui na Band desta sexta-feira. Muito bem, boa noite aqui aos nossos convidados. Vou começar com o lado feminino, né, nosso cavaleirismo. Meu querido Pablo Melo, vereador de Porto Alegre, sempre fala mais alto em todos os programas que eu apresento, desde sempre. Doutora Fabiola Fortes, muito obrigado pela presença. Agradecer a minha amiga Gorete Fernandes, que fez essa conexão, e eu gosto muito dessa história do networking, né? E a Gorete nos trouxe aí a doutora Fabiola Fortes para falar de um tema que ele pode ser pesado e difícil, mas ele também pode ser tranquilo e pode ser muito fácil de se lidar, desde que se esteja lidando da maneira certa. Ou estou falando bobagem, doutora Fabiola Fortes? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Fabiano, boa noite, Pablo, boa noite, ouvintes. Não, o divórcio ele pode ser uma situação, eu te diria, tranquila não, porque é uma situação muito delicada, muito triste, né, de se viver e de se atravessar, mas ela pode ser administrada, né, tudo é o manejo, né, não só o manejo processual, judicial, como também o manejo particular das pessoas. Muito obrigado, doutora, bem-vinda. Meu amigo Pablo Melo, uma honra recebê-lo aqui no nosso 60 minutos mais uma vez, vereador da capital e sempre com muitas informações e muita coisa acontecendo na nossa cidade. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Fabiano. Boa noite, doutora Fabiola, e principalmente aos nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É uma satisfação estar aqui novamente, Fabiano, aqui no canhão da Rádio Bandeirantes, e nós temos assistido aí, infelizmente, na semana que passou, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, foi votado o pedido de urgência desta lei das fake news, que eu chamo de lei da censura e lei da mordaça. Infelizmente, vivemos momentos sombrios no nosso país.
Ontem na tribuna da Câmara eu ainda falei, doutora Fabíola, que a gente assistiu aí o achincalhamento do presidente Bolsonaro, o presidente anterior a esse que está, e foi chamado de genocida, de fascista, de nazista, enfim, e nunca houve regulação de mídia por parte do governo anterior. Aliás, não houve nenhum retrocesso civil em nosso país. Então isso faz mais sentido dentro de uma narrativa ideológica que a então oposição na época e agora a situação, aqueles que são governo, estimularam junto à população um discurso de ódio, e que agora me parece que o atual governo, de forma revanchista e vingativa, impõe ali aos seus aliados votar um projeto de censura e de mordaça a todos aqueles que não corroboram e que não pensam igual ao atual governo ou que não votaram no atual presidente. Então eu, como vereador da capital, como parlamentar, não posso me eximir da responsabilidade de denunciar esse péssimo momento. E eu vejo, Fabiano, meu pai, prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, falo de outras grandes lideranças do meu partido, posso falar em nome do meu partido, Pedro Simon, Zé Fogaça, o próprio Denise Sequim, nosso líder do governo na Câmara, Ulisses Guimarães e outras tantas lideranças do meu partido e de outros tantos partidos que lutaram por liberdade no nosso país lá atrás, e a gente vê um retrocesso desse tamanho no nosso país, que está ali terça-feira a ponto de ser votado no Congresso, que vai censurar o cidadão comum, seja... Até falei na tribuna, doutora Fabíola, talvez ontem tenha sido a última vez que eu falei na tribuna da Câmara de Vereadores, outros com a liberdade de falar aquilo que pensa, discordar. Democracia a gente faz com mais democracia, não amordaçando e censurando o que as pessoas falam e respeitando as diferenças. Assim se constrói uma democracia sólida. E nós temos um momento muito, muito delicado na próxima terça-feira no Congresso, na Câmara, que é a votação dessa lei que não pode passar para o bem da liberdade e da democracia em nosso país. Obrigado, vereador Pablo Melo. Dá um pouquinho de assunto, mas fica à vontade também para indagar. É ping-pong aqui, né? Doutor, é caso, Pablo, você veja que quer saber alguma coisa, hein? Doutora, aumentaram mesmo os casos de divórcio no pós-pandemia ou durante a pandemia? Houve também, eu sei que um número muito grande de casamentos, mas que logo depois também que as coisas retornaram para a sua normalidade, também houve um número bastante grande de divórcios. Isso é verdade? Houve essa movimentação no nosso país, e mais, né, voltando para nossa aldeia aqui, com todo o carinho, sou um gaúcho bairrista, mas aqui no Rio Grande do Sul. Tu sabes que a pandemia, ela foi um furacão na vida das pessoas, né, em todos os sentidos. Então, durante a pandemia, né, ali quando fechou os primeiros 6 meses de pandemia, entre os primeiros 6 meses ali e o final do primeiro ano, houve um aumento de 82% no número de pedidos de divórcios. 82% de aumento de pedidos de divórcio. Durante a pandemia? Durante a pandemia. Né? Porque o que acontece? As pessoas ficaram confinadas, né? Ficaram fechadas em casa, ninguém podia trabalhar, ninguém podia socializar, ninguém podia passear, né? Então, todas aquelas válvulas de escape que as pessoas têm para um casamento que já está balançado, né? Elas ficaram vetadas, né? Então, as coisas explodiram, as relações explodiram. Foi muito, muito delicado, né? Foi um momento muito, muito difícil emocionalmente para as pessoas, para acompanhar, né? Para poder, enfim, se movimentar. E os casamentos acabaram explodindo. Por outro lado, muitas pessoas que estavam em início de relacionamento, com a questão do confinamento, acabaram se aproximando e acabaram se casando, né? O meu casamento é um casamento que aconteceu no meio da pandemia, então eu posso falar por causa própria, né? Então, não pressionada pela pandemia, talvez pela idade, né? Mas foram movimentos muito díspares, né? Foram muitos divórcios, foram muitas uniões estáveis, né, que as pessoas não formalizam, né, e aí as pessoas vivem em união estável e acreditam ou imaginam que aquilo possa não ter consequências, que pode ser considerado só um namoro mais sério, quando na verdade a união estável ela tem uma série de consequências, inclusive patrimoniais, né, existe a questão da partilha de bens, da comunicação patrimonial, porque quando o casal não faz um contrato, não faz uma escritura pública, né, que escolha um regime de bens, o regime
automático é o da comunhão parcial, ou seja, aquilo que foi comprado na constância desta união, não importa no nome de quem esteja registrado, é meio a meio. Pois é. É interessante, você sabe que eu casei durante a pandemia. Nunca havia casado no civil, casei durante a pandemia. Muito bem casado com a doutora Vanessa, beijo, meu amor, te amo muito. E casei no civil, né? Bem durante a pandemia. E quando a gente foi, né, lá no cartório e tal, nunca havia casado no civil, nós optamos, foi nossa opção, né, em fazer a comunhão total, né? Aqui separação total de bens. Separação total de bens. bens. Que é dela, que é meu, é meu. Uhum. O que é mais importante é o sentimento de estar junto, né? Essa é a melhor indicação sempre, ou existe ou não existe melhor? Existe o que é melhor para cada um? Existe o que é melhor para cada casal. Eu sempre digo que os casais têm ajustes próprios, né? Cada casamento tem a sua regra, né? As pessoas, elas têm uma espécie de acordo tácito. Eu também sou casada com separação total de bens, mas foi uma situação muito clara desde o início, né? O que é meu, o que é dele é nosso, né? O que é muito justo. É verdade, na verdade é essa aí que é. O que é justo. Não, eu tô brincando. Mas eu acho que é muito do ajuste do casal, né? Os casais, eles... Tem casais que optam, né, por um esquema mais patriarcal, onde o marido trabalha, a mulher cuida dos filhos. Então, obviamente, esse casamento não tem como ser com uma separação total de bens, porque alguém, senão, vai ser lesado, né? Ao mesmo tempo, alguém que tem uma herança muito grande para receber também não pode casar com comunhão de bens, porque isso ali na frente vai dar problema, né? Deixa eu fazer uma pergunta, posso? Por favor. Não, sou entrevistador. Tá em casa. A doutora, nessa busca de uma sociedade mais equânime, tem muitos casos já, também ao contrário, do homem que é provido pela mulher, enfim, que ganha mais do que ele, enfim, e os homens pedirem a divisão de bens, enfim, esse número de separações também está em crescimento, enfim, a senhora que trabalha diretamente com isso. Assim, tem duas situações, tá? Uma situação é uma partilha de bens, tá? E a única coisa que determina uma partilha de bens é o regime de bens que aquele casal escolheu. No silêncio é uma comunhão parcial, ou seja, o que foi comprado depois do casamento é meio a meio. E existe uma outra situação que é a questão do sustento, né? Que é a questão da pensão alimentícia. Então, são situações que não se comunicam. A gente pode escolher um regime de bens, né? Por exemplo, uma separação total, e ter uma incidência de pensão alimentícia numa outra ponta. Uma coisa não está vinculada à outra. Mas, eu vou te dizer, eu advogo há 25 anos. Eu tive no meu escritório até hoje uns 5 casos somente de homens que pediram pensão alimentícia para mulheres, tá? E nesses casos, 2 levaram, os outros 3 não. Mesmo assim, aqueles que receberam alimentos foram situações transitórias. Então, da minha vivência, né, do que eu observei dentro do meu escritório, eu não estou falando do judiciário como um todo, mas sim da minha vivência particular de escritório, eu acho que o pedido de alimentos, de pensão e de sustento por parte do homem, ele ainda é muito tímido. Por uma série de questões, né, e no início ali o Fabiano ainda disse que nós somos gaúchos com orgulho, bairristas, os gaúchos são mais machistas, né? A nossa cultura é mais... os homens, eu acho que ainda sentem um certo constrangimento, né? De fazer um pedido alimentar. Mas o direito existe. É orgulho, né? Eu não vou pedir nada. É verdade, é isso aí mesmo. Então, essa questão, o direito existe, é igual para os dois. Os dois podem pedir. O homem pode pedir da mulher ou a mulher pode pedir do homem, né? Afastados determinados casos lá que estão previstos em lei, né? Como, por exemplo, de infidelidade, né? Nós já temos uma situação já simulada pelo entendimento já do Superior Tribunal de Justiça que entende que no caso, né, e esse foi um caso, um julgamento específico de uma mulher que tinha sido infiel e que não trabalhava e que buscou pensão alimentícia e foi negada porque o entendimento é de que no momento que ela rompeu um dos deveres do casamento, que é o de fidelidade, né, que não seriam devidos então alimentos. Que coisa, é tudo... minha pergunta eu vi como pertinente, o Fabiano e nossos ouvintes,
depois, nessa busca exatamente por igualdade inclusive salarial, né? As mulheres ocupando cada vez mais espaços em todos os setores da sociedade. Então eu até imaginava que essa situação de busca de pensão alimentícia estivesse num nível mais avançado, né? Então, enfim. Não, porque realmente tem muito isso, né? Principalmente aqui no nosso estado, esse machismo, essa coisa toda. E nessa questão dos direitos iguais, é importante dizer, e eu sou um daqueles que até brinquei, só um pouquinho, tem o Dia Internacional da Mulher, e no Dia do Homem eu não ganho presente. Brincadeira, até ganhei uma vez, ou duas, sei lá. Mas evidente que sempre vai haver, pelo menos eu acredito que tem que ser assim, né? De o homem tratar a mulher de um jeito mais carinhoso, mais, enfim, né? Do abrir a porta do carro, que isso também está bem perdido, né? Muitas vezes as flores, claro, tem um amigo meu que não dá mais flores porque a mulher diz, tu vai gastar dinheiro com flor, me dá outra coisa. Uma preferência. Não dou mais flores, mas enfim, eu acho que a gente não pode perder isso, né? Embora, né, tenha toda essa questão, né, do empoderamento feminino, o empoderamento feminino não quer dizer que a mulher não quer ser também, né, ser aí agraciada com carinho, presente, mas acho que é importante. Claro que para nós também é legal, né? Mas claro. Mas sabe que questão cultural. É uma questão cultural. E tu sabe que eu não sei. Talvez pela minha geração, né? Eu tenho 48 anos. Eu vou te dizer que eu acho essa insistência, né, do empoderamento feminino e essa insistência de sermos todos iguais, eu acho uma forçação de barra, entendeu? Porque eu acho que nós não somos todos iguais. Mulher é mulher, homem é homem, todo mundo tem que se tratar com respeito, exato, né? Mas tem certas situações que não como é que eu vou te dizer? Tu não vai ser mais ou menos empoderada como mulher, porque o teu marido, o teu namorado, né, vai abrir a porta do carro para ti, ou vai ser mais delicado. Isso não é... Tem mulheres hoje que eu acho que são muito radicais, né? E que olham isso como uma tentativa de se sentem diminuídas. E, gente, isso é só uma gentileza. Cavalheirismo. É um cavalheirismo. Isso não quer dizer que a mulher vai ser diminuída, rechaçada, não é nada disso. Mas é que eu acho que as pessoas... Hoje é uma polícia constante, sabe, do politicamente correto. Então, qualquer coisa, e eu sei que eu vou ser duramente criticado pelo que eu estou dizendo, mas qualquer coisa que tu te movimente ao contrário do que vem, né, aquela onda, né, do paz e amor... Ao contrário, qualquer movimento que tu faça, tu recebe uma crítica feroz. E eu acho que as pessoas se perderam um pouco nisso, porque as pessoas estão perdendo a espontaneidade. Ninguém mais hoje pode brincar, ou pode dizer qualquer coisa, ou pode se posicionar, porque existe uma polícia constante, né, em cima daquilo que, se tu tá dizendo, tu é um machista, ou tu é um misógino, ou tu é um perseguidor de mulheres. E as mulheres também, elas se sentem atingidas, né, se um homem tenta ser minimamente gentil com elas. Eu acho isso exagero. Importante, doutora, dois aspectos até, eu vou entrar aqui, Pablo, fica à vontade para entrar nesse papo, que não tem nada a ver com o assunto, mas tem a ver. A gente viu uma polêmica recente, se não me engano, com o ator, aquele, o Caio Castro, que disse que não paga a conta, né, que não divide a conta, que a conta... Quem paga, que ele divide a conta e que ele não paga a conta. Cada um paga a sua. Cada um paga a sua. Eu já não jantava com ele. Que é também uma questão do cavalheirismo. E a outra questão que eu julgo importante a gente trazer eu vejo de muitos amigos que são solteiros, que eles têm medo de como eles vão abordar uma mulher, seja num bar, à noite, enfim, com medo de que ele possa ser interpretado como um abuso ou como... Daqui a pouco vai levar uma Maria da Penha, né? De uma Maria da Penha. Né? Então, até eu quero lhe indagar, porque a doutora também é advogada de direito de família, enfim, não sei se esse tipo de pauta também acaba chegando até o seu escritório, mas é uma coisa que eu ouço dos meus amigos. Cara, não sei mais como eu vou abordar uma menina que me interessou. Eu não sei se eu não estou sendo evasivo, se ela vai entender isso como uma brincadeira, se vai entender como uma forma de eu chamar atenção por querer algo com ela e não algo legal, algo sério, não é uma bobagem, enfim. Estamos vivendo momentos bem complicados nesse sentido. É difícil, porque, na verdade, as pessoas hoje, elas se sentem... Doutora, desculpa interromper.
Não esqueça o raciocínio. E aqui está um vereador que tem agora, inclusive, na última quinta-feira, ele esteve com o presidente do CREMERS, o doutor Carlos Esparta, para tratar daquela questão que protege as mulheres quando das consultas, né? Dentro Exatamente. Doutora, Fabiano e ouvintes, está em tramitação na Câmara de Vereadores um projeto de minha autoria que eu intitulei de A Lei do Acompanhante. O que é a Lei do Acompanhante? Nós temos visto diversos abusos contra as mulheres em determinados procedimentos médicos, principalmente de sedação. Para mim, o caso mais bárbaro, pelo menos aqui no Brasil, foi aquele que ocorreu na Baixada Fluminense, que um médico anestesista estuprou uma mulher grávida. Ou da sala de parto. Exato. Absurdo. Enfim, mas tem pipocado, né, doutora? Tem pipocado em todo o Brasil, não só no Rio Grande, mas em todo o país, casos de abusos às mulheres em procedimentos. Bom, o meu projeto de lei, ele visa exatamente proteger as mulheres porto-alegrenses, que em todos os estabelecimentos médicos públicos ou privados, as mulheres têm o direito a levar um acompanhante da sua escolha nesses procedimentos. Exatamente para proteger a relação médico-paciente. Nós temos convicção, né, Fabiano, e todos que nos escutam, que os médicos, 99,9%, 999% dos médicos fazem bem o seu trabalho. Mas, infelizmente, nenhum segmento da sociedade está livre de psicopatas. E tem acontecido, tem pipocado, como eu disse, essas denúncias em todo o país e também no Rio Grande e aqui em Porto Alegre. Então a gente visa com esse projeto fazer a defesa das mulheres, já o poder público, sim, através de um projeto de lei da Câmara de Vereadores, e se for sancionado, se passar pelo crivo dos 36 vereadores e depois sancionado pelo prefeito, é uma lei que visa defender as mulheres porto-alegrenses de qualquer abuso sexual que possa vir a acontecer, ou até mesmo proteger os médicos de denúncias infundadas. Então, é um projeto que já é lei, que já se tornou lei no Rio de Janeiro, e que eu estou trazendo aqui para a capital. Eu ontem conversei com o CREMERS, pretendo conversar com o CIMER semana que vem, e é de fato um projeto importante. Ele não é pacífico, mas eu acho que, Fabiano, ele cumpre nesse primeiro momento uma função importantíssima, que é dar luz a um problema real da nossa sociedade, que é abuso às mulheres. Foi ontem ou anteontem que foi detido um dentista, não foi? Por abuso? Se eu não me engano, foi semana passada. Pode ter sido semana passada. Eu li algo. Mas eu acho então pode ter acontecido outro. Eu acho que foi outro caso. Que foi um foi detido em Viamão, eu acho que o outro foi detido aqui em Porto Alegre. Pode ser. Foi detido um dentista por uma situação de abuso. Porque, na verdade, a pessoa está sedada, ela não sabe o que está acontecendo, né? É mais seguro realmente ter alguém perto. Mas tu sabes que tem alguns médicos, principalmente cirurgiões plásticos, que no momento da consulta e do exame, eles já levam para dentro da sala de exame, quando a mulher se despe, né? Eles já levam uma enfermeira ou uma assistente junto. Isso seria o adequado, que fosse sempre assim, né? Sim. Exatamente, doutor. Esse nosso projeto, ele visa, quando eu converso com as entidades, como eu estou conversando com as entidades médicas, o projeto de lei está protocolado, passará pelas devidas comissões, e se estiver ok, ele vai a plenária a votação. Então eu estou fazendo, Fabiano, uma rodada de conversa e de diálogo com as entidades médicas. Porque eu não quero ter a pretensão de dizer que o meu projeto é o mais perfeito do mundo. Muito pelo contrário, eu quero escutar, dialogar com as entidades médicas para a gente ver se a gente constrói um projeto ainda melhor do que este que eu apresentei. Se fosse da minha intenção achar que o meu projeto está pronto ou que é o melhor projeto do mundo, eu colocaria. Olha, pelo feedback que eu tenho tido nas minhas redes sociais do protocolo do projeto, olha, é um projeto que tem apelo popular. Tá? Qual é o filho, qual é a mãe, a filha que não quer se sentir protegida, a tia, qual é o familiar que não quer ver a sua mãe, sua filha, a sua tia, a sua prima devidamente assistida, devidamente cuidada em procedimentos médicos? Todos aqui. E o que é interessante desse projeto é porque ele trabalha uma coisa que para mim ela é vital. É o prevenir, é a prevenção. De um lado e de outro. Exato. Tá? Porque no momento também pode haver denúncias infundadas e também um acompanhante ou até mesmo um funcionário, uma enfermeira, uma cuidadora devido ao hospital pode proteger o médico daqui a pouco de uma denúncia infundada. Processo criminal, inclusive. Exatamente. Né? Perfeito. São bem grave. Doutora, por favor. Ficou então essa questão, né, pra gente... Eu queria, até tu passou a bola para mim, Fabiano.
eu estava vendo aqui, a gente estava falando dessa questão da se é igual, o que tem que ser igual, o que é diferente, enfim. Eu estava vendo, não foi um documentário, foi uma reportagem, doutora Fabiola. Tem uma atriz muito famosa nos Estados Unidos, que é a Bryce Dallas Howard, que até ela é filha do Ron Howard, que também é um diretor famoso de Hollywood. E tem um blockbuster americano, que é o Jurassic Park. Eu não sei qual se é o Mundo Perdido, eu particularmente não vi, mas eu sei que tem vários capítulos. E eu vi uma reportagem que ela faz a reclamação. O Chris Pratt é a estrela, as duas estrelas do filme é ela, essa atriz, e o Chris Pratt, que também é outro astro hollywoodiano. E que ela fala que acho que foi no primeiro filme, ela ficou muito magoada, muito triste, que até o próprio Chris Pratt tentou ajudar ela a que o cachê se equiparasse ao cachê dele, que ela sendo a estrela do filme junto com ele, o cachê recebido por ela era 2, 3 vezes menor que o dele. Então, quando a senhora fala dessa questão, eu também sou dessa ideia que tem que respeitar as diferenças entre homens e mulheres, mas essa busca na sociedade pela igualdade, contra a violência contra as mulheres e de igualdade, eu acho muito importante. E acho que essa é uma das equiparações que nós temos que fazer na nossa sociedade. É a ocupação das mulheres em todos os locais da sociedade, todos os segmentos, todos os postos, enfim, de trabalho, profissional, enfim, mas também de equiparação salarial, né, que infelizmente isso é histórico e é provado por pesquisas, estatísticas, enfim, que as mulheres recebem de fato, na sua maioria, menos do que os homens, ocupando as mesmas posições. Muito menos. Muito menos. Se nós formos pensar em figuras públicas, né, como atores, atrizes, né, como jornalistas expoentes, a diferença salarial entre o William Bonner e a Renata, não me esqueci sobre o sobrenome dela, mas aquela morena que apresenta o jornal junto com ele. Aqui na Band não tem esse problema. A diferença salarial. O tá ganhando muito lá junto com o pessoal. Um abraço, Felipe. O nosso jornal da noite está mamando. O Faustão também. O Mota aqui. Mas a diferença salarial para pessoas, né, de sexos diferentes que exercem a mesma função, né, ela é gritante e notória. Isso aí não é segredo para ninguém, né? Isso certamente é uma coisa que precisa ser revista, né, e a sociedade precisa como um todo, né, fazer esse movimento de aproximação não só de valores, mas dessas igualdades que são necessárias, né? A gente não precisa brigar por igualdades que não são que são intransponíveis. Homens e mulheres nunca vão ser iguais, mas os direitos, as coisas que se estendem, os benefícios que se estendem a um e a outro, sim, sem dúvida. Porque são questões que realmente chamam a atenção, né? E preocupa, os solteiros estão preocupados. Já voltaremos com mais Tem uma questão aqui, o dedinho para depois, é isso? Maravilha. O nosso Band 60 Minutos, nesta sexta-feira, para FAMURS, é no município que tudo acontece. A hora certa de Kia Sun Motors, Ipiranga 8113, Ceará 370. E Simers, valorize o médico, valorize a vida. Daqui a pouquinho você vai ouvir o sinal eletrônico da Band marcando 8h30. A temperatura de Shopping Total, presente a todo momento. Já voltamos com mais 60 minutos. Fique ligadinho, 60 minutos, volta já. Na Rádio Bandeirantes, 60 minutos, com Fabiano Brasil. Voltamos com o nosso 60 minutos aqui na Bandeirantes. O nosso programa está no ar aqui na Band. Nesta sexta-feira, trazendo a doutora Fabiola Fortes, advogada, especialista em direito de família, divórcios e tudo mais. E o vereador Pablo Melo, vereador aqui de Porto Alegre. O nosso 60 minutos no ar para FAMURS, é no município que tudo acontece. A hora certa de Kia Sun Motors, Ipiranga 8113 e Ceará 370. Kia Stonic com R$8.000 de bônus. Velege com o Kia Stonic. E Simers, valorize o médico, valorize a vida. A temperatura é Shopping Total, presente a todo momento. Shopping Total completando 20 anos. Semana que vem nós vamos falar aqui sobre os 20 anos do Shopping Total. E também, daqui a pouquinho, nós temos os 60 minutos em 60 segundos, lá no finalzinho do programa, para Cremers. Doutora, tem perguntas aqui
Chegaram perguntas e eu vou fazer para a senhora dirimir, fazer essa prestação de serviço aqui na Rádio Bandeirantes. Um amigo meu mandou uma mensagem aqui dizendo que uma prima dele adquiriu um apartamento antes do casamento. Casou com comunhão parcial de bens. Ela separou, mas não entrou com pedido de divórcio. Se ela quiser vender o apartamento, o marido teria que assinar também essa venda? Não, mas ela precisa regularizar na matrícula desse imóvel a situação civil dela. Por quê? Porque hoje 80% dos imóveis em Porto Alegre são vendidos mediante financiamento bancário. E no momento que se faz a busca de um financiamento bancário, tu precisa apresentar a tua certidão atualizada de estado, ou seja, a tua certidão de casamento. Então, no momento que ela apresentar a certidão de casamento, vai constar ali, né, que ela tem este casamento civil com o marido e que isso não consta na matrícula do bem. Se ela vai se divorciar, ela precisa entrar com o pedido de divórcio, informar que aquele bem, aquele imóvel é um bem particular dela, anterior ao casamento e incomunicável com o marido. O juiz, então, vai sentenciar, vai homologar este acordo, né? Vai sentenciar desta forma. E, então, ela tem que levar lá no registro de imóveis a certidão de casamento dela para averbar o casamento, depois averbar o divórcio e averbar no protocolo do registro de imóveis que aquele bem não foi objeto de partilha porque ele era um bem particular e incomunicável dela e permanece 100% somente dela. Assim ela pode vender e vai ter toda a documentação ok para um financiamento bancário. Respondido, então, é isso aí. Respondido a questão. Vereador Pablo Melo, obrigado, doutora Fabiola Fortes. Vereador Pablo Melo, como andam as coisas na Câmara de Vereadores? Na semana agora que termina, tivemos uma homenagem aos presidentes da Câmara de Vereadores, mas também projetos seguem, né, sendo colocados. Tem um projeto da vereadora Cláudia Araújo, eu quero trazê-la aqui na próxima semana ou na outra, sobre o fim das sacolas plásticas aqui na capital. Temos aí, já falamos sobre isso, né? Se tem alguma previsão de votação, o projeto do cercamento de praças e parques, pelo menos algumas delas. A gente sabe que o Chico Mendes já está sendo cercado, que era um problema lá na zona norte de Porto Alegre. E também o andamento das discussões do plano diretor, que já teve uma audiência pública, inclusive. Por favor. São 3 questões. Eu vejo como salutar o projeto da colega vereadora Cláudia Araújo. Eu particularmente não vi na priorização de ontem, não sei se estará eu não sei qual é o trâmite dele hoje, ele atualizado na passagem pelas comissões até chegar ao plenário. A questão dos cercamentos, até na última vez que a gente conversou, né, Fabiano, eu sou daqueles, doutora Fabiola, eu sou aberto ao diálogo, né? E posso ser convencido ao contrário daquilo que penso. Eu vou usar uma frase do presidente Juscelino Kubitschek. Eu não tenho problema de admitir o erro, eu não tenho compromisso com o erro, então eu não tenho problema nenhum de voltar atrás daquilo, se me provarem naturalmente que a outra tese está correta. Essa questão do cercamento dos parques, a gente tem visto aí, e a prefeitura tem, junto com o governo do estado, feito está cercando o crime de furto de cabos, que inclusive acontece nos grandes parques da nossa cidade. É uma praga, né? É uma praga hoje. Agora sinaleiras também. Exatamente. E os parques também os grandes parques passam por isso. Então, tem fechado o cerco a Prefeitura de Porto Alegre junto com os órgãos os órgãos de segurança são estaduais. Eles não são, a Guarda Municipal hoje tem cerca de 300 guardas municipais, nós somos 1,5 milhão. Os órgãos de segurança, eles são responsabilidade do governador do estado, que é a Polícia Civil, Brigada Militar. Enfim, e eu tenho uma visão hoje sobre essa questão do cercamento dos parques. Eu acho que exatamente o cercamento, para o cidadão de bem, cercar parque não tem problema nenhum. O cidadão de bem, ele cumpre as regras na cidade, ele não depreda, ele não vandaliza, ele não furta, ele não rouba. Então, eu acho que o cercamento dos grandes parques, ele pode ser sim positivo, mediante um bom diálogo com todos os setores da sociedade de Porto Alegre, mas eu vejo com bons olhos sim o cercamento. O cidadão de bem não vai achar ruim, não.
se o Parcão, se o Germânia, se a Redenção, enfim, ele que usa com responsabilidade os espaços públicos, não terá problema. Quem vai reclamar é exatamente quem comete atos ilícitos. Tá? Quem quer depredar, quem quer vandalizar, quer usar exatamente da noite. É usuário de drogas. De drogas, enfim. Então eu vejo com bons olhos. Mas isso vai ser uma boa discussão aí que nós temos na cidade, as discussões vão avançar. Enfim, e qual é o terceiro tema que tu me questionaste? Foi a da Cláudia Araújo? O pró-diretor. O diretor já teve uma audiência que foi aqui na PUC, uma audiência pública. Eu sou a favor do adensamento da cidade. Acho que quando as pessoas moram mais perto é mais fácil de chegar à escola, é o asfalto, é o posto de saúde, é a escola, enfim, é a faculdade, é o abastecimento de água, enfim. Então essa é uma discussão que ela perdurará durante este ano todo. Eu participarei, eu não faço parte da comissão, eu sou suplente do vereador Idenir Sequim, que creio que será o presidente da comissão da revisão do plano diretor. Mas eu, com certeza, como vereador da cidade, como cidadão, participarei desses debates e o nosso mandato aceita sugestões de todas as entidades, de todos os cidadãos que têm o compromisso de construir a cidade do presente e do futuro. Tá? E tem um projeto, ouvintes, que entrou em pauta, foi retirado esta semana, que eu achei até curiosa a retirada, ou ele foi postergado, protelado, enfim, que entrou na pauta a liberação de álcool nos estádios aqui em Porto Alegre. Eu acho que é uma boa discussão, acho que nós temos que chamar principalmente, Fabiano, doutora Fabiola e ouvintes, nós temos que chamar para essa discussão principalmente a Brigada Militar. A Brigada Militar tem posse dos dados, dos números de delitos, de infrações, de crimes, antes com a bebida liberada e agora pós a proibição de bebida alcoólica dentro dos estádios. Tá? Então eu acho que essa é uma discussão, embora haja lei estadual que vede, proíba o consumo de bebidas alcoólicas no estado. Então a lei municipal, o município tem que seguir a lei estadual, mas entrou em pauta, saiu, enfim, é um projeto de lei do colega Cláudio Janta, que eu acho que também vai dar o que falar nos próximos dias, viu, Fabiano? Fica atento aí, tu como um jornalista atilado, competente, comendador da cidade de Porto Alegre, então o senhor fica atento aí que essa discussão deve voltar em breve a pauta aqui na cidade de Porto Alegre. Enfim. Sabes que eu sou entusiasta de tudo que acontece aqui, né? Então... E ontem, né, Fabiano, tu citaste ali antes, eu fiquei muito... tive uma grande honra, sabe? Foi um dia ontem especial na minha vida, né? Até como filho, não como político, né? Ontem o presidente Hamilton Sousmayer, ele prestou uma homenagem, entregou uma medalha e um diploma a todos os ex-presidentes da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, vivos, né? Enfim. É muito legal. E foi um reconhecimento ali, a gente viu... figuras históricas ali do nosso parlamento, que prestaram um grande serviço, e alguns ainda prestam serviço à nossa sociedade porto-alegrense, e cada vereador cada vereador era escalado para entregar a um ex-presidente, e eu tive a honra de ser escalado para entregar o título ali de mérito, de honra a um ex-presidente, que é o meu pai, o prefeito Sebastião Melo. Então tive a honra como vereador, sentando na cadeira que ele sentou lá atrás como vereador, tive a honra de entregar ao meu pai esse título que com certeza honra muito a ele, mas eu como filho poder entregar também muito me honrou. É uma emoção muito grande. Ele foi presidente da Câmara, para quem não sabe, enfim, fazia 30 anos, lá em 2008, fazia 30 anos que a Câmara não reelegia um presidente. Cada ano, por acordo político, é um presidente por ano, né? E lá em 2008 o pai quebra aquela lógica, os vereadores, enfim, entenderam que era por bem para o parlamento ele continuar mais um ano. Ele foi 2 anos presidente da Câmara. Então eu fiquei muito honrado de poder entregar ao meu pai o título da Câmara lá em honra como ex-presidente da Câmara e uma pessoa que, como parlamentar, serviu aos interesses principalmente dos porto-alegrenses. Aliás, eu fui convidado para essa cerimônia, agradecer o convite. E eu queria muito ter ido, porque eu queria dar um abraço no professor Carlos Alberto Garcia, nosso foi querido presidente da Câmara, querido amigo. Estava lá a Rosa dela. Inclusive que eu
Eu tive a companhia dele num programa na TV, que eu tinha na TV fechada, e fez grandes mandatos ligados ao esporte, enfim, só que no mesmo dia eu infelizmente tive um outro compromisso e não consegui estar presente, mas vi as fotos, fiquei muito feliz de ver essa grande homenagem. Vamos fazer um rápido intervalo e vamos voltar com o nosso último bloco. Estamos recebendo hoje a doutora Fabiola Fortes, advogada especialista no direito de família, nos divórcios, que eu falei, todo mundo correu nos divórcios. E também com o vereador de Porto Alegre, Pablo Melo. Kia Sun Motors, conosco aqui no nosso PoiStream. PoiStream é lá do outro lado, né? É lá na rede social e no canal 160 do... Na Kia Sun Motors? É que na Kia Sun Motors tem também o estúdio do PoiStream. Tem, e no Shopping Total. E no Shopping Total também. A última vez que eu fiz foi no Shopping Total com o Cássio Pérez lá, né? Então até vou já fazer o convite, né? Segue lá, @PoiStream no Instagram e tal, inscreva-se no canal. Mas tudo isso para dizer que estamos também no canal 160 na Soul TV, muito legal. Mas enfim, eu diria eu estava falando da Kia Sun Motors, porque a Kia Sun Motors está conosco aqui com o Stonic, que é um carro que veleja, isso mesmo. É o primeiro híbrido da Kia, o nosso Stonic com R$8 mil de bônus. E Simers, valorize o médico, valorize a vida. Shopping Total presente a todo momento, conosco também na Temperatura, e Famores é no município que tudo acontece. Conosco no patrocínio do nosso 60 Minutos, que já volta. Não saia daí. 60 Minutos com Fabiano Brasil volta já já. Na Rádio Bandeirantes, 60 Minutos, com Fabiano Brasil. Não sei quem é o apresentador, mas a abertura aí, nas passagens, quem fez foi Osíris Marins. Tô bem na foto, né? Grande Osíris Marins. O nosso 60 Minutos no ar para Famores é no município que tudo acontece. A hora certa de Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113, Ceará 370. E Simers, valorize o médico, valorize a vida, tudo isso na hora certa. A Temperatura de Shopping Total, presente a todo momento. E o programa tem a força de Famores, é no município que tudo acontece. Tem aqui, eu até achei que o Jefferson Firstenau tinha enlouquecido, mas não, é verdade. Você já pensou em velejar de carro? Com o Kia Stonic você pode. A tecnologia mais atualizada nas suas mãos. Uma inspiração sustentável para suas melhores jornadas. Kia Stonic, o SUV híbrido da marca Kia, que não precisa de tomada para carregar. Já fiz o test drive. R$150. Fui a Capão da Canoa numa sexta-feira. Andei por Capão bastante, também no sábado. Voltei para Porto Alegre e ainda tinha 70 km de autonomia com R$150. Então aí, você sabe, né? Velejei na Freeway, velejei na Estrada do Mar e andei de Kia Stonic. E você pode ter aí, e aí tem inclusive isso, uma economia muito grande e emitir menos poluentes no nosso planeta. O Stonic ainda está com uma condição imperdível. Bônus de R$8 mil, de R$147.990 por R$139.990. Eu vou repetir porque parece mentira. De R$147.990 por R$139.990. E um detalhe, a pronta entrega. E também você não vai pagar o emplacamento. É muita barbada. Kia Sun Motors. Kia Sun Motors na Ipiranga 8113, Ceará 370. Leve seu híbrido 0 km lá na Kia Sun Motors. O Shopping Total é um presente para você. Um mix de lojas e serviços repletos de muita moda, lazer, gastronomia, tecnologia, cinema e muito mais. Além disso, o Shopping Total ainda conta com um hub de educação e saúde, com ensino médio, faculdade, laboratório, atendimento pediátrico e academia. Tem lá também o estúdio do PoiStream. Um shopping cheio de eventos para toda a família, que é sem dúvida algum o lugar que acontece. Shopping Total presente a todo momento. Lá no meu programa no PoiStream eu também anuncio todos os dias aqui o Band Entrevista e o nosso 60 Minutos. Parabenizar a Famores pelo grande seminário de comunicação que aconteceu na semana passada. Estive lá presente mediando o bate-papo com os vencedores do Prêmio Boas Práticas, o Luiz Otávio Prates, secretário de Comunicação de Porto Alegre, foi um dos parceiros lá comigo, foi muito legal bater esse papo. E outros destaques também de Santa Maria, que foi um dos vencedores também. Parabéns a Famores, famores.com.br é o site. Famores, né, no município que tudo acontece. E o Simers, sempre lembrando para você,
a importância dos médicos nessa luta aí na questão do IP-Saúde, né, no reajuste dos honorários dos médicos, que não é reajustado desde 2011. Olha só que absurdo, né? E as negociações seguem. Houve reuniões no governo nessa semana, vamos ver o que vai acontecer. Mas os médicos estão esperando. E o Simers lembra sobre os serviços e benefícios especiais que a entidade médica oferece. Ligue 51 3027 3737. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Comigo no programa de hoje, o vereador Pablo Melo e a doutora Fabiola Fortes, advogada especialista no direito de família e divórcios. Doutor, agora estabilizou um pouquinho ou ainda estamos num momento onde se procura muito o seu escritório em função de divórcios? Como é que estão as coisas nesse momento? Tu sabes que a época de divórcios, né, o ano para nós ele tem picos, né? Então nós temos picos, por exemplo, março, abril são meses de pico, porque todos aqueles divórcios que ficaram represados durante as férias de verão, porque as pessoas normalmente buscam não fazer rupturas familiares durante as férias escolares dos filhos, né? Ou então fica aquela questão, vou ver isso depois do carnaval. Então março e abril são meses de muito movimento no escritório, né? Agosto e setembro também, pela mesma razão, né? As férias de julho, as férias escolares, crianças em casa também represam. E depois, no fim do ano, setembro, outubro, novembro e dezembro, são meses de insanidade no escritório, porque as pessoas o que não fizeram no ano todo, elas resolvem que precisam fazer antes da virada do ano. Então, quem não se separou, quem não se divorciou, quer fazer isso antes do fim do ano. Então, também tem bastante movimento. Mas são zonas, assim, de maiores picos de procura, né? E meses que são mais tranquilos, né? Os meses de verão, normalmente, são mais tranquilos. Eu achei que era o contrário. É que no inverno as pessoas querem também ficar, né? Ninguém quer ficar solteiro no inverno, né? Mas no verão também é tranquilo, a senhora disse. O verão é mais tranquilo por duas razões. O primeiro é que as pessoas costumam aguardar que passe Natal e Ano Novo, né? Em razão das festas familiares. E também porque as crianças, os filhos, estão em férias, estão em casa. Então, normalmente, como os divórcios são buscas das mulheres, né? As mulheres são protagonistas de 75% dos pedidos de divórcio. Não que os homens não queiram, tá? Eu acho que é importante a gente deixar bem claro. Um homem, quando ele não quer mais um casamento, é muito difícil para ele dizer que não quer mais e que quer sair. São raros os homens que conseguem fazer isso. Então, normalmente, os homens criam uma situação que obrigam a mulher a pedir... Eu iria perguntar isso. O homem tem medo, né? Eu não sei se é medo, mas eu vou te dizer que os homens procuram não tomar a frente disso, né? Então, 75% dos pedidos e das buscas, né, e dos primeiros movimentos são feitos pelas mulheres, né? Então, o homem cria uma situação de insuportabilidade e a mulher diz, olha, eu não aguento mais, não dá mais, quero me separar, vamos embora. Né? Mas é muito em razão disso. Não. Eu tô rindo aqui porque eu não tô passando por nada disso, graças a Deus. Tomara que sempre mantenha tudo isso, mas é chato. Separação é chato, né? Quem passou por isso. Mas ficar mal casado é pior. Também é verdade. Ficar mal casado é pior. O bom é casar certo para não ter que se separar. Né? Eu vou te dizer que eu sou uma otimista em relação ao matrimônio, tá? Eu tô casada pela terceira vez. Sou uma pessoa que acredita no casamento. Mas eu acho que as parcerias, né, e hoje, muito também em razão das mulheres não terem mais aquela situação de dependência econômica, né, de não serem mais pessoas submissas ou, enfim, que tem que ficar numa relação porque senão vão passar fome ou não vão ter onde morar ou não tem como sobreviver. Isso praticamente não existe mais. Hoje são raríssimas as mulheres que não trabalham e que são dependentes, né? Então, hoje, o que a gente observa? Os casamentos, as parcerias, elas têm que ser parcerias respeitosas, né? Tem que ser um casamento bom, tem que ser bom para todo mundo. E também para os filhos. Porque não raras vezes as pessoas diziam assim, eu não vou me separar porque senão os meus filhos vão sofrer. Aí procuram um terapeuta infantil e a primeira coisa que elas escutam
é que os filhos sofrem muito mais vendo os pais brigando em casa, se degladiando e tendo uma família desestruturada, do que se tiver cada um para o seu lado, mas bem. Porque todo mundo pode continuar sendo bom pai e boa mãe e não necessariamente morar na mesma casa, né? Eu tenho 2 filhos e me dou bem com o pai dos meus filhos, né? Eu não tenho, embora o fim do casamento, né, não seja uma coisa agradável para ninguém, as pessoas precisam entender que existem 2 figuras que são separadas. Existe a figura da ex-mulher e do ex-marido, mas nunca vai haver uma figura de ex-pai ou ex-mãe. E se aquele homem ou aquela mulher não foi um bom cônjuge, um bom parceiro para ti, não significa que ele não vai ser um bom pai ou uma boa mãe. A gente precisa separar as figuras. A figura parental, ela não pode se confundir com a figura do cônjuge, né? Então, e não obstante aquele homem não tenha sido um bom marido, ele pode ser um bom pai. É isso que as pessoas precisam saber separar, porque senão esta conta, ela vem. E ela vem alta e normalmente quem paga são as crianças. A pior coisa que um casal pode fazer no momento de um divórcio, né, é envolver os filhos e fazer com que os filhos escolham um lado. Escolham quem está certo, quem está errado, quem é a vítima ou quem é o algoz. Numa separação, num divórcio, normalmente não existe um culpado, um inocente, uma vítima, um algoz. Existe um casamento que não deu certo. Ou que deu certo por um tempo e depois não deu mais. Deu certo por um tempo, mas, enfim, aquelas crianças, adolescentes, que normalmente a gente vê, né, que viram armas, né, nas mãos dos pais, e nós tivemos essa semana, né, o dia de combate da alienação parental. A alienação parental é uma situação gravíssima, infelizmente, cada vez mais comum, né. O meu escritório hoje tem cada vez mais pais buscando a declaração, né, de alienação, porque realmente são crianças que são destruídas por comportamentos egoístas, né? E a coisa é muito complicada e muito sofrida. Obrigado, doutora. É muito legal trazer todo esse relato e esse panorama geral, né? Pablo, para a gente encerrar, temos mais 4 minutinhos para fechar o programa. A prefeitura conseguiu manter as passagens de ônibus no valor que já estava antes. Ou seja, uma vitória da Prefeitura de Porto Alegre, uma vitória da atual gestão, né? Sem dúvida nenhuma, Fabiano. Aqui é importante o canhão da Band, doutora Fabíola, para a gente colocar o pingo nos is. Tá? Aliás, os vereadores da oposição já estavam com toda a narrativa pronta, festejando o anúncio, o pseudo-anúncio, o anúncio que eles gostariam que o prefeito Melo fizesse, que era o aumento da passagem. Veja bem, eles queriam festejar porque eles iam ter narrativa para bater no governo e não para favorecer a população. Eles queriam um aumento. Tá? Então, sem a ajuda do governo federal, quero deixar bem claro para o ouvinte, o prefeito Melo conseguiu manter a passagem de ônibus, o transporte coletivo em 4,80. Inclusive, o prefeito Melo desafiou o governo federal a mandar os 85 milhões de reais, porque hoje cerca de 44% das isenções do transporte coletivo em Porto Alegre são referentes a pessoas com 65 anos, mais de 65 anos. Ora, isso é uma lei federal, doutora. Isso é uma lei federal. E quem arca com a despesa são os municípios, principalmente as capitais brasileiras. Então, quem deveria mandar esse recurso, quem fica com a maior parte dos tributos dos brasileiros, é a União, que deveria mandar para o município, já que a legislação é federal. Mas, infelizmente, são os municípios que pagam para subsidiar o transporte coletivo, principalmente nas capitais. Então, o prefeito Melo, e há de se destacar o papel da base aliada dos vereadores na Câmara de Vereadores, que medidas pouco impopulares, eu diria, tá? Mas uma Câmara de Vereadores, uma base aliada reformista, corajosa, votou pela desestatização da Carris, que encarece o sistema coletivo aqui em Porto Alegre, e também diminuiu o número de isenções. Porque, ouvintes, não existe almoço grátis, não existe dinheiro, não dá em árvore. Se alguém não está pagando do lado A, do lado B alguém vai pagar a conta. Então, foi uma grande vitória, Fabiano Brasil, ouvintes, doutora Fabíola, da Prefeitura, que conseguiu ter recursos
do seu caixa, colocando recurso do seu caixa, e não do governo petista, que deveria mandar o recurso, conseguiu manter a passagem em 4,80 para o cidadão porto-alegrense. Foi uma grande vitória. Legal. Obrigado, vereador Pablo Melo. Volte sempre ao nosso 60 Minutos, aqui ao Grupo Bandeirantes. Ontem o prefeito Melo esteve aqui participando da Band News. Eu estava vendo agora no Instagram. Esteve aí conosco ontem e hoje eu tenho aqui o vereador Pablo Melo. Muito obrigado, volte sempre. Obrigado, até a próxima. Até a próxima, obrigado. Vereador Pablo Melo, doutora Fabiola Fortes, volte sempre, uma honra. Muito obrigada, pela primeira vez convite. Recebendo e muito legal o bate-papo. Vou trazê-la mais vezes, se a senhora assim tiver tempo para estar conosco conversando aqui na Band e fazendo, né, essa prestação de serviços aos nossos ouvintes. Vá com calma, você que está na estrada, feriadão, mas segunda-feira a gente está de volta com o nosso 60 Minutos, trazendo também aí os assuntos relacionados ao Dia do Trabalho. E amanhã, sábado, tem o especial, né? Tem o nosso especial às 8 da noite, nossos 60 Minutos, que fica por aqui para a FAMURS, Kia Sun Motors, Simers e Shopping Total, mas antes tem aqui, ó. 60 minutos em 60 segundos. Eu acabei deixando para falar no final. Para a Cremers, 70 anos, orgulho de ser médico. Médico formado no exterior, só com revalida. Cremers, 70 anos, orgulho de ser médico. Fica por aqui o nosso 60 Minutos, retornando, portanto, amanhã, na edição especial às 8 da noite e na segunda-feira. Com mesa de áudio de Luciano Vargas, o Pepão, a central técnica de Norival Santos com coordenação de Edinho Leandro, a gerência de jornalismo de Osíris Marins, a coordenação de Vicente Medeiros e a direção-geral de Elisiane Russo. Fiquem com Deus e amanhã também tem Band Entrevista às 11h30 na Band TV. Te espero lá. Tchau. Você ouviu na Bandeirantes 60 Minutos com Fabiano Brasil.